E aí pessoal, tudo bem? Estamos nessa série de vídeos falando sobre algumas atitudes que desagradam a Deus, que nos afastam dele. E hoje eu quero falar sobre inveja. Inveja parece uma palavra muito forte, não é verdade? Parece assim, nossa, jamais tenho inveja. Inveja? Deus me livre, que coisa feia. Mas sabe que muitas vezes nós temos sim. Sabe, a inveja é muito comum porque hoje em dia a gente começa a se comparar demais com as pessoas. A gente olha no Instagram, a gente olha no Stories, a gente olha no TikTok, a gente olha no status do Whats, a pessoa fala pra gente que vai viajar, que tem alguma coisa, e essa comparação com a vida do outro começa a gerar no nosso coração uma vontade de ter o que o outro tem. Inveja nada mais é do que olhar para algo que outra pessoa tem, olhar para a vida de outra pessoa e sentir vontade de ter o que ela tem. Ficar meio chateado, angustiado, triste porque você não tem aquilo. Inveja tem muito a ver com a palavra cobiça. Na verdade, é quase a mesma coisa. Inveja é esse pensamento de olhar para o que o outro tem e a cobiça é querer o que o outro tem. É a mesma coisa. A Bíblia vai dizer em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, nos 10 mandamentos: não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Olha só, os 10 mandamentos já vão falar que você não pode olhar para nada que o outro tem querendo ter. Romanos capítulo 13, versículo 9 vai dizer os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Jesus vai ensinar que a gente precisa amar o próximo, não é verdade? Mas quando a gente deseja ter o que o outro tem, a gente não está amando ele. A gente está excluindo ele, olhando para o que ele tem, querendo ter aquilo. E sabe, esse desejo, essa vontade de olhar para o que o outro tem e querer ter, essa cobiça, desagrada a Deus. E além de nos afastar de Deus, também nos faz mal. Porque a gente começa a ficar ingrato, a gente para de olhar para o que a gente tem e começa a olhar para o que a gente não tem. Eu me lembro uma vez que eu ganhei um videogame e a minha família não tinha muitas condições financeiras de me dar o melhor videogame da época. Era um videogame muito simples. Na verdade, se for pensar hoje, era bem sem graça comparado aos que tinham na época. Mas era o videogame que eu tinha. E eu lembro que eu jogava e eu gostava. Mas uma vez eu fui na casa de um primo meu e ele tinha um videogame melhor. E eu, criança ali, comecei a olhar para aquele videogame e lembrar do que eu tinha. E eu falava, cara, o meu é muito sem graça. O meu é muito podre. O dele é muito mais legal. E sabe, eu comecei a querer ter o videogame. Eu comecei a querer viver como ele vivia, tendo o videogame no quarto dele. Aquele videogame, aqueles jogos. Sabe, pode parecer muito simples e muito sem graça e muito besta o que eu estou falando. Mas isso é inveja, isso é cobiça. Eu deixei de olhar para o que eu tinha para querer o que ele tinha. E sabe, eu não me importava mais com ele, eu comecei a olhar para o que ele tinha. E aí é o problema. Então cuidado com o que o seu coração pode estar desejando que outra pessoa tem. É claro que não é um problema você olhar, por exemplo, para uma família dos seus amigos e falar, nossa, que legal a família deles, eu vou orar para que Deus abençoe a minha família e ela seja legal também, melhore as coisas que precisa melhorar. Nossa, que legal, o meu amigo viajou, eu também gostaria de viajar. Deus, o senhor poderia me dar uma viagem? Entendeu? É diferente do que, eu queria. Não é, poxa, que legal. Então a primeira dica que eu te dou é: se alegre com os outros, se alegre pelo que os outros têm, ao invés de querer o que eles têm. Sabe, fale, nossa, que massa, meu amigo viajou, que massa, meu amigo tem uma casa legal, um videogame legal. E sabe, aprenda a ficar alegre pelo que os outros têm. Tem gente que fica bravo, sabe, fica tipo, nossa, cara metido. O cara nem tá metido, ele só tá feliz. Então aprenda a ficar feliz com os outros. Segunda dica, essa na verdade é a número 1, né? Deveria ter colocado em primeiro lugar. Sempre para combater um pecado, sempre para vencer um pecado, a gente precisa de Jesus. Então você precisa se aproximar de Jesus, orar mais, ler mais a Bíblia, porque aí ele vai te transformando e você vai amando ele acima das coisas, se alegrando com o que ele está fazendo na sua vida, ao invés de cobiçar e invejar o que os outros têm. Além disso, a terceira dica é muito simples, é até algo que já está meio claro aqui.
Seja grato pelo que você tem. Sabe, ao invés de ficar olhando para o que você não tem, faça uma lista. Faz hoje mesmo uma lista, se você tem dificuldade com isso. 10 coisas pelas quais você é grato, que você é agradecido a Deus. Sua família, sua escola, as coisas materiais que você tem, a sua saúde, as coisas que você já viveu com Deus, as coisas que Deus já te deu, viagens, presentes. Não sei, mas olhe para o que você tem e não para o que você não tem. Bom, espero que você tenha entendido o que é inveja, percebido que muitas vezes nós temos isso no nosso coração e que em nome de Jesus, caminhando com Ele, sendo gratos e se alegrando com os outros, a gente possa vencer esse pecado. Que Deus te abençoe. Não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, porque a gente quer te ajudar a buscar as coisas do alto e abandonar aquilo que te afasta de Deus. Até mais!